Olá pessoal! Bom, quando se fala em emagrecimento, muitas vezes chega-se à conclusão de que independentemente do método escolhido, seja uma dieta low carb, ou jejum intermitente, ou outro método qualquer, o que realmente importa é a restrição calórica. É respeitar a matemática onde se ingere menos calorias do que aquilo que se gasta. Mas eu quero bater um papo com vocês mostrando que não é tão simples assim, que existem outros fatores que são muito importantes, entre eles a saúde da sua microbiota. Inúmeros fatores interferirão ao longo da nossa vida na nossa microbiota, desde tipo de parto, amamentação materna exclusiva, uso de antibióticos, principalmente no início da vida, durante ali a infância, e logicamente a alimentação, controle do estado emocional. Mas eu quero chegar aqui a um ponto na nossa conversa de hoje que vai muito relacionado com aquela pessoa que luta contra o seu excesso de peso, sobrepeso, obesidade e que não tem uma certa regularidade. Começa uma restrição calórica muito forte, geralmente pensando nos modismos, com uma alta ingestão de proteínas, baixíssima ingestão de carboidratos e baixíssima ingestão de fibras, já eu volto nesse ponto, e isso afeta muito a sua microbiota de maneira negativa. E de repente essa pessoa desiste desse programa alimentar tão rigoroso e sai comendo tudo e mais um pouco, que também não é nada saudável para a sua microbiota. Vamos considerar dois indivíduos, um com uma microbiota saudável e outro com estado disbiótico, que seria no caso um desequilíbrio entre micro-organismos benéficos e maléficos. Vamos imaginar que um determinado alimento com 150 calorias, uma forma muito simplista aqui para explicar para vocês. Aquele indivíduo com uma ótima microbiota pode realmente pode ser que esse alimento tenha significado 150 calorias para ele. Enquanto para o indivíduo disbiótico, essas 150 calorias poderiam ser 155 calorias. A receptividade com relação à glicemia, o índice glicêmico desse alimento será totalmente diferente também nesses dois indivíduos com microbiotas distintas. Então, pode parecer pouca diferença aqui, o exemplo que eu dei aqui de pouquíssimas calorias a mais. Mas imagine isso ao longo de um ano, nem preciso ir tão longe assim, ao longo de alguns meses, com essas pequenas calorias sendo melhor aproveitadas pelo indivíduo com uma ótima microbiota. É um assunto muito extenso, tanto que na nossa pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional nós temos um módulo específico sobre saúde intestinal, mas a mensagem que eu quero deixar: precisamos cuidar da nossa microbiota ao mesmo tempo em que estamos buscando uma perda de peso. Portanto, ao escolher uma determinada estratégia nutricional, que essa estratégia respeite a sua microbiota, que você tenha ou então prescreva, se você for um profissional, uma quantidade adequada de fibras para o seu paciente, pensando aqui em estimular o crescimento de micro-organismos benéficos, evitando, por exemplo, ingestões elevadíssimas aqui de proteínas, onde alimentaria também bactérias proteolíticas maléficas. Então, esses desequilíbrios, dependendo do tipo de alimentação fornecido, podem interferir diretamente no sucesso do emagrecimento de algum indivíduo. Então, não é apenas aquela matemática básica onde que você calculando 3.500 calorias de déficit, você proporcionaria uma redução de 450 gramas de gordura. Isso se acreditava há muitos anos atrás. Hoje nós sabemos que um trabalho para reverter um processo de obesidade ou sobrepeso é muito além do que contagem de calorias. E até um outro assunto, mas já deixando isso também como alerta, precisamos também muitas vezes controlar um estado inflamatório, em que um indivíduo com uma quantidade de gordura mais elevada, gordura corporal mais elevada, provavelmente ele terá. Então, para se ajustar também a esse ambiente mais inflamatório, precisamos de alimentos com características anti-inflamatórias. Mais uma vez, não é apenas contagem de calorias, e sim verificar a capacidade antioxidante desses alimentos que estão fazendo parte da alimentação desse indivíduo que deseja reduzir sua gordura corporal, verificar o impacto benéfico e ou maléfico que determinadas estratégias alimentares podem proporcionar na microbiota também desse indivíduo. Ou seja, nutrição não tem nada de simples, é uma ciência extremamente complexa que deve enxergar o indivíduo de maneira sistêmica e não apenas a ponta do iceberg.
Muitas vezes o objetivo final é mas para se chegar nesse objetivo final, o profissional precisa caminhar por várias áreas, respeitando aqui toda a individualidade biológica, conhecendo todo o histórico do seu indivíduo. É isso, pessoal. Fiquem sempre atentos aqui às nossas dicas e muita atenção com relação à nutrição de maneira integrativa. Um abraço a todos.